Olá pessoal, boa noite. Aqui o professor Felipe Braga Neto. Estou esperando meu grande amigo Marcos Errar entrar aí para nós iniciarmos nossa conversinha, nosso encontro sobre a teoria dos ilícitos civis. Ô, meu amigo Tiagão, tudo bom? Um prazer, prazer. Vamos lá, visualiza. Meu amigo Tiago Bonfim, minha querida amiga Natália, quanto tempo? Professor Marcos, Boa noite, meu amigo Felipe. Tudo bem com você, meu caro? tudo bom, Marquinhos? Tudo na santa paz, graças a Deus. Vou Que chamá-lo de bom estar aqui Marquinhos. com você, encontrando aqui uns amigos queridos. Estou vendo o Marcelo aqui. Acho que nós dois tivemos com o Marcelo Grande recentemente nas Marcelo, foi, lives. Um foi, abraço para ele. foi incrível, foi muito Foi, bacana, foi muito foi bacana, foi uma muito experiência legal. única. E tá, como você falou, o civilista está mudando enfim, essa informação, né, Marquinhos, de qualidade disponível hoje em várias redes, é muito bacana isso. Uhum. E é bom, amigo, a gente poder sentar aqui, conversar um pouquinho, encontrar uns amigos queridos. Um abraço para Tiago Bonfim, que eu vi aqui. A gente aproveitar e fazer uma homenagem para o nosso mestre, professor Marco Bernardo de Mello, né? Claro, claro. E bom vê-lo bem, vê-lo produzindo e Sim. se aventurando mais aqui nas redes sociais. Agora Se estou aventurando nas redes gostando de ver. sociais. Estou gostando Como de eu ver. disse, graças a você, Marquinhos. Você é o grande impulsionador disso aí. É muito legal isso, muito bacana, muito bacana. Viu? Mas, meu amigo, veja, quando a gente começou Deixa eu só a ligar uma ideia. coisa, pode falar. Tá. Quando a gente Pois começou não. com essa ideia de fazer uma live, de bater um papo, de fazer uma homenagem ao professor Marcos, aí eu me lembrei logo desse meu companheiro aqui de alguns anos, ó. Teoria Tá dos velho, hein, Ilícitos Marquinhos? Civis. Ó. 20 anos já. Tá aqui, tá anotado, tá arriscado, tá certo, mas foi um livro que sempre me chamou muita atenção, Felipe, porque primeiro pelo marco teórico da gente, nós dois somos egressos da Universidade Federal de Alagoas, a gente estudou com o professor Marcos Mello, a gente estudou com o professor Paulo Lobo, a gente aprendeu um pouco da teoria do fato jurídico. Eu acho que posso falar por nós dois que provavelmente a gente não daria aula de civil, não escreveria em civil se não fosse um pouco pelas mãos dos dois durante o Eu sempre curso falo isso, de Marquinhos. Eu sempre falo apresentar isso. a gente, concorda? E Claro. eu acho que é a oportunidade de quem não conhece a classificação parar para pensar um pouquinho que alguns dos problemas que a gente tem hoje, se a gente tivesse uma visão um pouquinho mais das categorias, seriam muito útil para resolver situações que parecem, em princípio, que não tem uma grande resposta, tá? Sim. E nesse aspecto, amigo, a gente conversou antes de entrar aqui ao vivo, tá todo mundo esperando a próxima edição do livro, tá? Espero que não demore, tá? Eu sei que você tem outros projetos aí na frente, mas quem sabe a gente em breve está comemorando mais o lançamento do livro. Eu queria que começar o nosso bate-papo, tá? E o que eu acho legal no começo do teu livro, Felipe, é a gente pensar um pouquinho sobre a posição do ilícito dentro da teoria do direito, Sim. tá? Sim. Até porque tem alguns assuntos, veja, a gente está na sala de aula há muito tempo, tem alguns assuntos que acabam ficando para o final. Aí Verdade. fica o ilícito na paz geral, aí fica a mora e o inadimplemento nas obrigações, aí ficam Sim. alguns contratos em espécie, aí fica a Sim. sucessão testamentária, e É acaba verdade. que a gente não consegue na graduação aprofundar isso. O que é que você acha da gente começar esse bate-papo aqui, você tentando situar os amigos que estão assistindo a gente dentro da teoria geral e o ilícito, como é que você encaixa ele nesse panorama maior? Acho importante, Marquinhos, acho bacana. Mas antes disso, quero agradecer, essa ideia foi sua, como sempre. Pessoal, todo mundo conhece, mas o professor Marcos Errar é uma unanimidade no Brasil, é a pessoa mais querida por todo mundo, é incrível isso, é incrível, incrível. Ele, de fato, é uma unanimidade, seja em termos de afeto, seja em termos de competência. Eu acho que não estou falando nenhuma novidade aqui, isso é verdade. Cito você, Marquinhos, você sabe, em todos os meus Eu livros, são os sei, civilistas sei. mais Tenho que citados, agradecer. desde aquele curso de civil que eu escrevi sozinho, todos, o Código Civil com o Nelson agora, não sei se não te mandei Bem, ainda, mas você é um dos mais citados, como sempre. De fato, é verdade, eu admiro muito e fico muito feliz que Alagoas tenha você para dar continuidade à tradição
de Pontes, de Marcos Mello, de Paulo Lobo. Isso é muito importante, muito bacana, muito bacana. Obrigado, amigo. Mas é isso, amigo. Olha só, eu vou começar esse finalzinho que você disse. Na Alemanha, por exemplo, Marquinhos, o BGB colocou os ilícitos na parte de obrigações. Interessante, né? Sempre teve essa visão. O próprio Clóvis Bevilacqua, na época da feitura do Código 16, olha que interessante, ele se colocou contrário a abrir um título só para os ilícitos civis, porque ele dizia que faltava a necessária amplitude conceitual. Sabe, Marquinhos? Por quê? Assim, vou começar só um pequeno parênteses. Claro. No fundo, eu acho que o grande problema é confundir ilícito civil, a categoria de fato jurídico, o gênero, com a cláusula geral da ilicitude culposa, que estava no artigo 159 do Código Civil anterior e está no artigo 86 do atual, sabe? Quer dizer, a doutrina foi, digamos assim, não sei se preguiçosa é uma palavra forte, mas ela se fiou na literalidade do artigo 159 do Código anterior, que o título só tinha um artigo, né? Dizia, é aquele clássico, aquele que ou quem, por ação ou omissão voluntária, negligência e imprudência, aquela coisa toda, né? Tudo bem, ninguém nega que esse ilícito exige dano, exige culpa e a eficácia indenizatória. Beleza. A grande pergunta é, só isso é ilícito? A categoria eficacial da ilicitude Se resume a isso? Se exaure a isso, exatamente. Eu até eu digo assim, seria a mesma coisa de você, Marquinhos, confundir uma fábrica produtora de um largo espectro de produtos com o seu produto mais famoso ou mais vendido. Entendeu? Ninguém nega que ele é mais famoso, mais vendido. Você só não pode esconder os outros, entendeu? Na ciência, você não pode fazer isso. E acaba que tem um efeito atrativo, Felipe. Deixa eu pegar o gancho aí. Você falou da fábrica. A gente vai assistir um filme, a gente quer pipoca e quer um refrigerante. Aí você pensa em ilícito, aí você pensa em culpa. Aí você pensa em ilícito e culpa, aí você pensa em responsabilidade. E parece que esses três estão amarrados e que necessariamente eles precisam aparecer sempre do mesmo jeito. Aí você restringe, né? Sabe o que é curioso, Marquinhos? É que quem clamou... Estou falando de civilistas clássicos, não, nem da obra do professor Márcio, vamos falar daqui a pouquinho. Mas quem clamou no Brasil, isso há uns 30 anos atrás, 20, 30? 20 anos atrás, 25. Quem clamou por um estudo mais teórico, literalmente, quem clamou por um estudo teórico mais profundo da ilicitude civil, não foi um civilista, foi um processualista. Marinoni fala isso em vários livros, ele meio que implora porque nós, civilistas, aprofundemos o conceito de ilícito, entendeu? Porque o CPC 2015, no artigo 497, para a tutela inibitória, ele não exige nem a culpa nem o dano. Né? O que é tutela inibitória? Aquela tutela que visa prevenir o ilícito ou evitar sua continuação. Uma categoria processual, mas que dialoga fortemente com o ilícito civil, não é verdade? Isso. Muito mais no conceito de contrariedade a direito do que... Exatamente, é verdade, é verdade. Bom, mas eu fugi a sua questão inicial. Vamos lá, Marquinhos. O ilícito é um conceito fundamental. Conceito fundamental até nos termos que o nosso professor pernambucano, Lorival Villanova, trabalhava. Conceito fundamental como aquele sem o qual não há condição de possibilidade de um sistema jurídico. Tá? Não dá para construir um sistema jurídico sem ilicitude. A categoria tão cara a Pontes, tão cara a Marcos Mello, a categoria da adaptação social... Olha o nosso irmão treino aí, Marquinhos. Oi, Terence, boa noite, amigo. Seja bem-vindo. Pessoal, não vou acompanhar aqui não, todos não me percam no raciocínio. Deixa eu dar para o Marquinhos. Então, a adaptação social não seria possível sem o conceito de ilicitude. Tá? Esse ponto é muito importante. Então, primeiro ponto, a teoria geral do direito. Para os estudantes que estamos ouvindo, Marcos, ela funciona o quê? Como um campo de intersecção, onde aqueles problemas genéricos, comuns a todas as disciplinas jurídicas, recebem tratamento. A gente sabe, né? E a gente pode dizer também que o século XIX, Marquinhos, foi farto em amplas estruturas cognoscentes, amplas teorias gerais, não é verdade? Sim. Os pandectistas depois, no Brasil, no século XX, né? Aquela concepção mais sistêmica do direito, né? Mais abstrata, que foi muito rica para a gente. A gente vai falar disso depois. Mas, então, foi isso. Então, a teoria geral trabalha com o quê? Com conceito de fato jurídico, com conceito de incidência, com conceito de relação jurídica, com conceito de sujeito de direito, as categorias de eficácia jurídica, entre outras, né, Marquinhos, que você conhece como ninguém no Brasil.
Pois bem, então rapidinho. No plano desse tema nosso, da ilicitude, eu acho que é fundamental nós fazermos uma contraposição entre dois autores que são mais do que clássicos, são referências para a gente, sobretudo no Brasil, pontos que devia ser um conhecimento mais universal, mas por ter escrito em português, ficou mais restrito. Pois bem, contrapondo, Marquinhos, a posição de Kelsen e a de Pontes de Miranda, aliás, vou até um passo atrás. O professor Marcos Mello, na teoria do fato jurídico, no plano da existência, ele faz a seguinte contraposição entre sancionistas e não sancionistas. Certo? Certo. Dentre os sancionistas, o representante por excelência é Kelsen. Perfeito. Tá? Kelsen entende, você sabe melhor do que eu, Marquinhos, que a sanção faz parte da norma jurídica. Perfeito. Quer dizer, ele conceitua o ilícito, olha que interessante, como um pressuposto de aplicação da sanção. Ele, até mais amplamente, ele enxerga o direito como assim, um conglomerado de atos de coerção. Uma visão Sim. marcadamente sancionista. Né? Já para Pontes de Miranda, o essencial, a norma não é isso, é a incidência. E a incidência que colore os fatos, para usar uma expressão dele, colore os fatos e os torna fatos jurídicos, faz entrar no mundo jurídico e determina qual seja sua eficácia. Tá? Então é essa a visão da TGD. Mas um ponto importante, que é uma discussão até de nossos dias. Há autores como Caio Mário, Vicente Hall, civilistas clássicos, que diziam que nem uma coisa nem outra, que o ilícito é antijurídico. Lembra que o ilícito não entra no mundo do direito, o professor Marcos critica muito isso, Pontes também. Então, a rigor, temos 3 posições para os estudantes. Vou começar pela última. A primeira delas, o ilícito como antijurídico, quer dizer, por violar o direito, ele não entraria no mundo do direito. Segunda, a posição que o ilícito, que só teríamos o direito através do ilícito, que é a posição kelseniana, que é a posição do sancionista, né? Quer dizer, ele desloca radicalmente a visão da questão. Para consequência. Para consequência. E uma terceira é do que o Pontes trouxe, quer dizer, que entende que o que torna um fato jurídico o ilícito é essa incidência, de acordo com os valores que a norma recolhe, o sistema recolhe em dado social, e aí se pode disciplinar juridicamente o fato. É a posição de Pontes de Miranda, Marcos Mello, Marcos Errar, entre outros. Paulo Lobo, Felipe. Paulo Lobo. Ou seja, a nossa UFAL tem uma longa tradição de seguir essas pegadas aí e essa rotina. E aí, veja só, você está falando do ilícito e eu mencionei contrariedade a direito. Para quem está ouvindo a gente, você consegue relacionar, fazer uma relação entre gênero e espécie, entre contrariedade a direito e ilicitude, amigo? Sim, amigo. Nesse livrinho, Marquinhos, de mais de 20 anos, inclusive quem fez o prefácio foi o professor Paulo Lobo, né? O professor Paulo Lobo é essencial na minha informação. Já falei tanto dele em tantas ocasiões. Ele fez o prefácio do meu primeiro livro, 20 anos atrás, e do último agora, mais recente, com o Nelson, o Código Civil Comentado. Para minha alegria e honra. Mas, então, se nós... Talvez fique mais técnico para o pessoal acompanhar. Mas eu entendo que a contrariedade ao direito ela está presente como pressuposto necessário no suporte fático de qualquer ato ilícito. Perfeito. Tá? Então, a norma jurídica incide sobre essa contrariedade ao direito e elementos outros que a norma jurídica eventualmente selecione, e daí nasce o fato jurídico da ilicitude, cujo espectro eficacial dependerá do que a norma prevê. Mas, tecnicamente falando, a contrariedade ao direito participa do suporte fático da ilicitude. Perfeito. Agora, então, mas continue, não, só porque a minha resposta ficou incompleta anterior. Eu falei, Marquinhos, eu lembrei na teoria geral do direito. Certo. Mas eu posso, inclusive você falou isso para mim hoje, na nossa ligação há pouco. A frase foi sua. A gente pode descer um degrauzinho, Marquinhos, e ver a teoria geral do direito civil. Sim. Sim, porque aí é interessante. Aqui o plano é um pouquinho menor. Né? Porque é engraçado, nós civilistas, a gente sempre teve essa tentação que é histórica, na verdade. É o quê? É tratar nossos assuntos como se fosse teoria geral. Não são, né? Não são. Esse meu livrinho é a teoria dos ilícitos civis, não dos ilícitos. Perfeito. Geral. O professor Becláudio Oliveira está aqui, fazendo pergunta. Grande Becláudio, que eu não vejo há décadas. Mas, assim, olha só, não por acaso, até um dia desse, a lei de introdução a normas ao direito brasileiro se chamava como?
Sim, lei de com introdução ao certeza. Código Civil, né? Para mostrar, quer dizer, ela não era só o Código Civil, era uma lei geral, mas essas categorias do fato jurídico, tradicionalmente foram tratadas pelos civilistas, né? Uhum. Então a gente tem isso. Mas assim, foi agora que você falou na ligação, e que é pura verdade, que o ilícito civil não se desenvolveu, teoricamente falando, como lícito no Brasil. Isso é muito claro. A exceção luminosa é a obra do professor Marcos, seguindo as pegadas de Pontes, né? Mas não se desenvolveu, certamente. Os lícitos, Marquinho, tiveram, nós sabemos, um elevado grau de refinamento teórico, né? Até anotei aqui toda aquela coisa, enfim, aquela vigorosa doutrina de condições, elementos essenciais, acidentais, tudo, né? A parte geral praticamente toda, em boa parte, verticaliza a construção teórica acerca dos atos jurídicos lícitos. Já os ilícitos ficaram meio que relegados a esse abandono teórico que, repito, talvez, sociologicamente falando, tenha vindo da definição de ilícito do Código 16, que o pessoal tomou como se fosse tudo. Já que nós estamos nessa parte mais geral, amigo, a minha sensação às vezes é o seguinte, é que a gente deveria se preparar para uma maratona, mas a gente corre os 100 metros e já cansa. Tá? Pode ser. Então a gente estuda os lícitos. Quando a gente chega no ilícito, a gente já não tem mais esse fôlego para estudar. A gente acaba reduzindo ele para ou simplificando ele ao máximo para poder lidar com isso, tá? E aí começam aquelas discussões entre quem estuda a teoria do direito penal e quem estuda a nossa teoria do civil. Principalmente em relação a um elemento aqui que é a imputabilidade. Sim, tá? Sim. Porque aí a gente vai discutir o seguinte, eu vou pegar alguém que é absolutamente incapaz, eu vou perguntar a você se essa pessoa comete ato ilícito. E aí a gente começa, às vezes eu estou na sala de aula e às vezes o curso já está avançado, o pessoal já está perto de se formar, eu faço uma pergunta que é de teoria geral, que é de base, e as pessoas ficam se entreolhando, responde você, eu não vou responder isso não, é muito difícil, tá certo? Sim, porque a gente às vezes compartimenta tanto o assunto, que a gente perde essa noção de teoria geral que você está trazendo para a gente aqui. Sim. Como é que você enxerga isso, amigo? Você pode explicar para alguém que está se atrapalhando, que acabou de estudar teoria penal, está no 3º, 4º período da faculdade, e ela olha para o livro dela de penal e vê um tratamento para alguém que é incapaz, olha para o livro de civil e vê um tratamento diferente. Como é que você situa isso? Marquinhos, assim, antes disso, eu acho que eu posso dizer como todos nós, eu, você, toda a turma da UFAL, ou os egressos que estão aqui conosco aqui hoje, como nós fomos, assim, sortudos, abençoados, felizados, por termos professores como tão versados em teoria geral, nas estruturas, em toda a base conceitual, em toda a rede de conexões conceituais, como nós tivemos, né? O professor Marcos Melos, Paulo Lobo, que nos levaram a ler Pontes na graduação ainda, né? Então, tudo isso foi muito importante, porque é isso. Sem essas bases, o professor Paulo Lobo fala muito isso, ela falou até no primeiro prefácio, pensar o direito sem esse amparo conceitual mais profundo, a gente desliza toda hora, entendeu? A gente toda hora vai... a gente se vê em problemas sem solução, ou com soluções pouco sistemáticas, entendeu? Eu acho que esse ponto é muito importante. O que não significa, em absoluto, negar o novo, né? Em absoluto. Eu acho que nós, civilistas, temos esse dever. Eu gosto muito de uma frase, o Terence conhece bem, que diz assim, que o novo não é sinônimo de qualidade teórica. O novo não é sinônimo de qualidade teórica. O autenticamente novo é um fiel depositário da tradição. Aliás, Pontes, naquele prólogo do Código de Processo Civil, o Beclaut está aí para nos falar, homenagem ao CPC, que eu já li mais de 100 vezes, ele fala, olha, no processo, o prólogo, tá? Não o livro, eu li mais de 100 vezes o prólogo. No processo, como em tudo mais, nós somos resultado de 25 séculos ocidentais. E nem poderíamos ser outra coisa. E nem poderíamos nos furtar o curso da história, sabe? Então, esse olhar para trás, para subir, por assim dizer, nos ombros daqueles que nos precederam, para olhar para frente, isso a teoria geral do direito dá, é essencial. É essencial. Perfeito. E aí, a gente dar um passo à frente, caminhando em direção dos ilícitos, o que é que a gente está tentando pontuar aqui? Primeiro, de estabelecer que não tem uma relação de obrigatoriedade e a gente encontrar na mesma equação
o ilícito, a culpa e o dano. Tá? Perfeito, perfeito. Segundo, a gente separar o ilícito do que é contrário a direito, entender o contrário a direito como uma categoria mais ampla do que o ilícito, e o que vai servir para qualificar o ilícito em relação à contrariedade a direito. Aí eu estou relacionando a capacidade de poder praticar aquele ato ilícito. Vamos fazer uma referência aqui ao nosso mestre Marcos Mello, no livro dele. E aí a gente tem que separar um pouquinho, eu acho, que imputabilidade de nexo de imputação. E, Felipe, aqui falando para os colegas do IBERC, tem alguns colegas aqui do IBERC assistindo a gente, eu acho que a gente explora pouco isso, sobretudo na graduação. A gente trabalha muito nexo causal, a gente trabalha pouco nexo de imputação, ou falando mais de imputação do que imputabilidade. Acho que a gente precisa aprofundar esse assunto. Mas para a gente não perder o foco da gente aqui, então, o nosso mote agora é o fato jurídico ilícito. Tá. E aí a gente vai ter subdivisões, a gente vai ter categorias. Eu queria que você apresentasse para o pessoal que está ouvindo a gente, em linhas gerais, quais são os grandes grupos, ou quais são as espécies do ato jurídico ilícito. De eficácia, né? Perfeito. Tá. Pois é, eu acho que esse é o grande ponto, Marquinhos. Eu acho que isso está sendo cada vez mais divulgado, isso é muito importante. Como eu disse, por muito tempo, quando eu escrevi esse livrinho, você abria todos os grandes mestres, Orlando Gomes, os nossos manuais da época, Caio Mário, Washington de Barros, todos eram unânimes ao conceituar a ilicitude como ato culposo, danoso e gerador do dever de indenizar. Unânime. Ilícito era isso. Isso. Tá? Eu acho que nós podemos... Repito, se nós formos ver a literalidade dos códigos, o atual e o anterior, é meio que isso mesmo. A diferença é que o atual deu um passo além ao consagrar, no artigo 87, o abuso de direito, o ilícito funcional. Perfeito. Que já é uma hipótese objetiva que prescinde da culpa. Mas já melhorou um pouquinho. Já melhorou um pouquinho, mas a eficácia não é só indenizatória, como nós sabemos. Perfeito. Mas melhorou. Mas se nós formos ler o código também atual, temos dois conceitos de ilícito. A cláusula geral da ilicitude culposa, do 186, e uma cláusula geral do abuso de direito, do 187, que não depende da culpa, que a eficácia é mais ampla. Né? É isso. Mas isso não exaure o conceito de ilicitude. Seja no código anterior, seja no atual, nunca foi só isso. O conceito é mais amplo. Então, quais são as 4 categorias de eficácia que eu vejo? Primeira, para os estudantes. 4, pessoal. Primeiro é ilícito indenizante. O que é o ilícito indenizante? É todo ilícito civil, Marquinhos, cujo efeito é o dever de indenizar. Então, pessoal, se eu estou dirigindo, bato no carro do professor Marcos Errar, por negligência, imperícia, imprudência, estragou lá o para-choque, eu vou indenizá-lo. Código Civil, artigo 86. Felipe, essa é a categoria esperada. Tá certo? Essa é a categoria que é o feijão com arroz. Mas aí todo mundo pensa que o pessoal acha que terminou aqui, que fechou a porta. Exato. E não tem mais nada depois. Sabe aquela história que você sai do jogo antes de terminar e você depois se arrepende? É isso mesmo. Exatamente. O que é que vem depois? Pois é, você falou tudo. Para todo mundo, para grande parte, fica aí. O que é que vem depois? As outras 3 categorias de eficácia dos ilícitos civis. Segunda, ilícito caducificante. E Ponte já falava sobre isso. Sim. O que é o ilícito caducificante? É todo ilícito civil cuja eficácia é a perda de um direito. E para simplificar aqui, como direito, Marquinho, eu falo qualquer categoria de eficácia, tá? Direito, pretensão, situação, tá? Perfeito. Então, é a perda de um direito. Felipe, dá um exemplo do Código Civil, artigo 1638. Tá? Então, imagina, Marquinhos, coisa bem dos nossos dias. O pai ou a mãe que espanca o filho e, por isso, perde o poder familiar. Consequências penais à parte. Nossa live não é de penal, é de civil. Sim. Tá? Consequências penais à parte. Um abraço para o Beclaut, professor Beclaut. Adultério isso não. Eu concordo, Beclaut, com você. O cara está comportado hoje, né, Marquinhos? Tá comportado. Tá uns comentários né, comedidos, educados. Mas olha só, então voltando. É todo ilícito cuja eficácia é a perda de um direito. Tá? Então, o pai ou a mãe que espanca o filho, civilmente falando, perde o poder familiar. O pessoal tem que saber, Marquinhos, isso é que o fato jurídico é importante, que não há efeito sem causa. Na ciência não tem efeito sem causa. Se tem uma eficácia jurídica, tem um fato jurídico.
civil nesse caso. Tá? E o fato jurídico ilícito civil é o espancamento do filho, que não tem consequências só penais, não. Tem civis também, pode ter outras. A gente sabe que o mesmo fato da vida... A palavra caducificante aqui que você está usando tem um efeito extintivo. Tá? Claro, então, claro. eu sou pai, tenho o poder, dever de cuidar do filho, exagero, tá? Claro. Ou maltrato meu filho, e aí, agora, uns vão estar pensando o seguinte, Felipe, mas espera aí, se o cara espanca o filho e perde autoridade parental, perde poder familiar, esse cara foi premiado, esse cara não foi punido. Mas aí aqui tá, a gente não está falando de punição, a gente está falando de um efeito. A gente está falando de causa e efeito. O efeito de você castigar imoderadamente o filho é você perder a autoridade parental. Como se você receber um bem antecipadamente em vida do seu genitor, por exemplo, ele falece e você não traz ele à colação, você vai ter outra consequência que está prevista. Perfeito, claro, só que as pessoas não enxergam isso como ilícito, porque elas estão acostumadas a relacionar o ilícito à responsabilidade, ao dever de indenizar. E a gente tem que pensar fora da caixa, a gente tem que pensar em outras eficácias que não necessariamente a ilicitude. Mas você estava falando do pai que castigava o filho, você estava falando do ilícito caducificante, que foi a segunda categoria. Tá. Um abração, professor Everildo, entrou aí também, Marquinhos. Beijo para Everildo. Professor Aldo, Bom, essa é a segunda. A terceira categoria seria o ilícito invalidante. Aqui, olha que interessante. Aqui é invalidade como gênero, o direito privado, que engloba, nós sabemos, duas espécies. O nulo, como invalidade mais grave, e o anulável como invalidade menos grave. Aqui, Marquinhos, o problema não é a identificação, todo mundo identifica como tal. É a categorização, isto Perfeito. Nós devemos ou não categorizá-los entre os ilícitos. Aí eu, você, Paulo Lobo, entre outros, achamos que, sim, a categorização entre os ilícitos é essencial. Né? Ninguém duvida que a invalidade, não é questão a ser identificada a invalidade, e sim onde categorizá-la. E aqui, Perfeito. Marquinhos, olha que interessante. Ou a eficácia dos ilícitos é a neutralização dos efeitos do ato. Isto é, aqueles efeitos que o contrato, que o negócio jurídico normalmente produziriam, não são produzidos. Tá? Perfeito. Olha, pensemos na coação, por exemplo. O dolo, coação do artigo 151. Tá? Eu chego para o Marquinhos e digo, Marquinhos, ou você passa para mim seu carro, ou você me doa aquele terreno, ou talvez sua filha não volte da escola essa semana. E você, atemorizado, passa para mim esse bem. Né? Quer dizer... O que é que você pretendia? Você pretendia ficar com o patrimônio, o bem que eu passei para você. Mas claro. Aí a resposta do sistema vai ser retirar as consequências que você foi buscar. Obviamente. Eu gosto de colocar mais ou menos o seguinte, Felipe. A gente tem autonomia relacionando a liberdade. Mas acontece que a liberdade vai exigir também consequências quando ela não é exercida dentro do sistema. O sistema me dá pressuposto de validade. Se eu, por acaso, não obedecer os pressupostos de validade aqui, eu vou ter como consequência, como efeito, tá? uma das posições, ou uma das consequências invalidantes. O nulo e o anulável. Agora, amigo, tem diferença do nulo e do anulável ontológico ou isso é uma escolha arbitrária do legislador? Não, isso é uma escolha do legislador, Marquinhos. Inclusive, eu acho, não sei qual a sua opinião, também queria saber o que o professor Marcos Melo pensa disso. Eu acho que, assim, de lege ferenda, as categorias, por exemplo, do dolo e, sobretudo, da coação, deveriam perfazer atos nulos e não anuláveis. Eu acho que são atos axiologicamente gravíssimos. Claro que é uma opinião, né? Uma opinião puramente de lege ferenda, não de lege lata, mas eu acho que a coação, tal qual a simulação passou a ser, a simulação nós sabemos que passou a ser, no Código de 2002, um ato nulo, não mais anulável como era no 16. Né? Eu acho que deveria sim ser atos nulos. São atos, me parecem, muito graves e que não justificaria. Mas aí é uma mera opinião. Tá? Então, qual seria a quarta categoria de eficácia? Agora sim seria, Marquinhos, um ilícito autorizante. Que é isso, Felipe? É todo ilícito civil cujo efeito é uma autorização.
E volto aqui. Na ciência não há efeito sem causa. Se há efeito jurídico, é porque há, no antecedente, um fato jurídico. Isso é essencial. Tá? Então, digamos, o exemplo é que eu dei no livro. A ingratidão do donatário, por exemplo, previsto no artigo 557 do Código Civil. Tá? Então, o Marquinhos faz a doação do carro dele para mim. E eu sou ingrato para com o professor Marcos Errar, com o Marquinhos. É importante dizer que a ingratidão do donatário está lá em alguns incisos do Código Civil, no artigo 57, tipificando o que seria. Né? Então, se eu sou ingrato, eu donatário, sou ingrato para com o Marquinhos, o doador, o Código Civil, a ordem jurídica, autoriza que o doador revogue a doação. Essa autorização, Marcos, para que o doador revogue a autorização, só existe porque o ilícito foi praticado. Sem o ilícito, ela não existiria. Então, olha só, não é uma indenização nesse caso, não é uma perda de categoria eficacial, como ilícito caducificante, não é a neutralização dos efeitos do ato como o ilícito invalidante, nulo anulável, é uma categoria que tem uma especificidade conceitual própria, tá? Que é uma autorização que a ordem jurídica dá para que o ofendido pratique, caso queira, determinado ato jurídico. Isso é o que eu chamo nessa classificação quadripartite de ilícito autorizante. Aí o Fred começou a citar no volume 1 daquele livro do curso dele. Perfeito. Aí, desde então, é isso. São essas 4 categorias de eficácia e é isso. Vamos mostrar ao pessoal que a gente pode pegar isso, a gente pode colocar dentro de outros contextos. Inclusive, ela fez uma pergunta muito interessante aqui, Felipe. Ela está perguntando aqui o que é que você acha sobre... Como é que você classificaria o direito de resposta? E o raciocínio é que eu, como candidato, tenho um tempo no horário político eleitoral, e aí o que é que acontece? Eu ofendo você. E você pede direito de resposta, e a consequência é a perda daquele momento que eu falei mal de você, para que você possa exercer o direito de resposta. Dentro das 4 categorias de eficácia, ela sugere que a gente coloque como ilícito caducificante. O que é que você acha? Em tese, sim, né, Marisa? Em tese seria possível. Eu, como falei antes, essa categorização, Marquinhos, não é a rigor nem uma categorização de teoria geral do direito, tá? Embora nós possamos expandir. Mas eu fui epistemologicamente menos ambicioso. Para a teoria geral do direito civil. Para quem chegou depois, eu disse que nós temos no direito civil, civilistas, esse hábito de tratar, por razões históricas, né, essas categorias da teoria geral do direito, aliás, o direito civil como se fossem de todos. Não. Essa classificação quadripartite pode, sim, ser aplicada ao direito eleitoral ou em outros, mas aí os especialistas de cada uma dessas searas querem preencher com isso ou aquele, com as especificidades, com as cores próprias de cada ramo, né? Você vai dialogando, né? A gente pode pensar o seguinte, o seu exemplo foi no direito dos contratos. Se eu vou para o direito das coisas, eu vou ter situações, por exemplo, a gente pega a mansão que o Tércio tem no Morumbi e a gente resolve invadir a mansão no Morumbi. O desforço pessoal, claro. E aí a gente vai ter autorização basicamente de autotutela, concorda? Claro, então eu vou poder utilizar das minhas próprias forças para repelir aquela agressão que está ocorrendo. Se eu saio do livro das coisas e eu vou, por exemplo, para uma legislação mais recente, vamos pegar a Lei de Proteção de Dados. A proteção de dados pessoais, quando a lei estiver em vigor, ela ainda está no vacatio legis, ela depende de consentimento. Se o consentimento é obtido por um meio fraudulento, se o consentimento é obtido por coação, se ou por dolo, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma eficácia invalidante. Tá? Claro. Mas mais adiante, se eu sair da Lei de Proteção de Dados e for para o Marco Civil da Internet, a gente vai ter uma série de obrigações para os provedores. E se essas obrigações não forem cumpridas, uma das consequências pode ser a impossibilidade de eles continuarem atuando naquela área. Tá? Dentre outras, olha só. Tá certo? Então, você começa a pensar que é possível, inclusive, você encontrar um fato
que gere eficácias múltiplas. Que a gente tenha mais de uma consequência. Certamente. Esse exemplo do direito eleitoral que foi colocado aqui, a gente pode trabalhar também com a consequência civil. Tá? Claro, então, eu perco o claro. tempo do horário eleitoral e ainda posso responder a uma indenização dependendo daquilo que for feito em relação a isso. Então, Sim. quando a gente para pensar, amigo, que, por exemplo, a gente está pensando em estruturas, em categorias que foram redigidas, foram pensadas, concebidas para o mundo analógico. E a gente agora vem para um mundo completamente digital. Uhum. E aí, hoje eu conversava com você mais cedo e dizia o que é que tem me preocupado. A gente tem, por exemplo, hoje estabelecido aqui nessa rede social que a gente está, uma relação que é uma relação contratual e é uma relação quando há inadimplemento dela ou quando há violação de algum termo, vamos para a gente não usar inadimplemento, para a gente utilizar quando há contrariedade ao que foi estabelecido, a gente vai ter várias consequências. Uma das consequências, por exemplo, é lhe expulsar dessa rede social ou impedir que você faça postagem durante um determinado período de tempo. E o desafio da gente é a gente pegar essas categorias e a gente trazê-las para a nossa contemporaneidade. Agora, Felipe, a gente não chegou a conversar isso antes, eu queria te perguntar uma coisa que eu me lembrei. Alguns professores têm ido à Itália, têm feito os estudos pós-doutorais lá, ou têm preparado, ou têm passado temporadas lá para doutorados. Você acabou de voltar de uma viagem parecida com essa. E eles voltam com a ideia de alguns autores italianos, e aqui eu vou mencionar o Peligieri, que tentam relativizar a aplicação das categorias invalidantes do nulo e do anulável. Eu raciocino isso como algo que tem que ser estabelecido antes da prática da conduta. Deixa eu tentar explicar isso de um jeito. Imagine se fosse possível para o juiz, ao perceber que você praticou uma conduta, um ato ilícito, tá, que tem como consequência a invalidação, que o juiz pudesse escolher, no caso concreto, se a consequência deveria ser de anulabilidade ou se a consequência deveria ser de nulidade. Tá? Alguns autores querem funcionalizar ou flexibilizar essas categorias que, para nós hoje, o rol é taxativo, o que é nulo está no artigo 166 e no 167, tá? Defendem, sustentam a possibilidade de que, dependendo do interesse merecedor de tutela, dependendo do caso concreto, seria possível você flexibilizar a aplicação das categorias. Ou seja, um fato praticado pelo Marcos em relação ao Felipe poderia ser considerado por um magistrado nulo e, numa situação inversa, poderia ser considerado anulável. O que é que você acha da tese? Boa questão, Marquinhos. Eu não sei se eu tenho já sobre isso uma posição formada, mas algo nos parece certo, né? Eu sempre digo que hoje a única certeza é a mudança, não é verdade? Então, o sistema jurídico, antes fechado, estático, hoje dinâmico, aberto, algo é certo, ele exige soluções que dialoguem com essa complexidade. Então, de certo modo, eu entendo a crítica que são categorias muito herméticas, né? Essas do nulo, do anulável, talvez elas precisem passar por uma nova, um revisitar hermenêutico, por assim dizer, tá? Isso com cuidado, claro. Agora, se nós, o professor Marcos Mello mesmo faz essa crítica, né, Marquinhos? Se nós formos ver o próprio Código 16 e o atual, se um adolescente de 15 anos for no cinema, comprar um sorvete, pegar o ônibus, 4 não vale, né? Tudo bem que nós vamos nos valer das categorias de lares, os atos socialmente típicos e tal, mas, sabe, é absurdo. O cara pode fazer um testamento com 16, mas não pode pegar um ônibus, né? Com 17, digamos. Sabe? É esquizofrênica essas regras, são esquizofrênicas essas regras do Código Civil. Ou seja, a gente precisa contextualizar isso e começar a pensar em maneira de ressignificar. O que me incomoda nesses argumentos que são recentes aqui, tem doutrina portuguesa também já sobre isso, é o seguinte: é que você teria uma eficácia que só seria conhecida depois. Depois, né? Claro, tá certo? Claro. Sim, e isso para mim, é muito complicado, porque na hora que eu vou praticar o ato, eu tenho que saber quais são as consequências que eu estou sujeito. Se as consequências vão depender do contexto, da motivação, do motivo, eu acho que a gente perde muito do que a categoria traz para a gente, que é um mínimo de segurança e um mínimo de previsibilidade em relação a isso. Eu ainda tenho o pé atrás em relação a... Eu entendo a crítica, acho a crítica oportuna, tá? Mas eu ainda tenho ressalva na hora de ler desse jeito. Mas agora, eu entendo, só um parênteses, Marquinhos, mas eu entendo perfeitamente a sua crítica. E no Código Civil comentário, na introdução, eu escrevi exatamente isso, que a gente não pode esquecer que essa... Voltando, Voltou, tudo bem.
Tá tudo Ligaram no bem. WhatsApp, que não sei nem onde é, mas então a gente não pode esquecer que a segurança jurídica é sim um princípio, tá? Então temos que louvar toda essa principiologia tão cara ao direito do século XXI, perfeito, mas a segurança jurídica é um princípio, temos que sim que nos basear amplamente nela. Mas só um exemplo, Marcos, antes da próxima questão. Você foi na LGPD, você foi... Qual foi a outra lei que você mencionou? Marco Civil. O Marco Civil e tal. Uma lei até um pouco mais antiga e bem civilística, por assim dizer. A lei do alienamento parental, por exemplo, Sim. né? Sim, quer dizer, a eficácia não é só indenizatória, tá? Você reverte a guarda. Exatamente. Existem vários ilícitos que implicam em perdas de categorias eficaciais, direitos, pretensões, autorizações. Então, isso é muito mais amplo. E outra coisa, Marquinhos, é importante lembrar, para evitar aquilo que você disse no começo, dessa importação acrítica de esquemas conceituais próprios do direito penal, a concepção sistêmica atual, penso eu, postula um caráter mais aberto dos ilícitos civis. A tipicidade deles. Você, melhor do que ninguém, escreveu sobre isso. Os deveres anexos de conduta, por exemplo. Né? Uhum. Então, é muito importante que nós vejamos isso. Só outro ponto para os estudantes. Nós mostramos aqui o quê? Que a concepção clássica, tentamos mostrar, que está na maioria dos manuais e cursos, sobretudo aqueles que nós estudamos, entendia o quê? Que ilícito civil é apenas aquele fato jurídico culposo e danoso que gera o dever indenizar. Começamos por aí, não foi? Sim. E tentamos mostrar que, além dessa categoria eficacial da indenização, existem outras 3, pelo menos. Tá? Tem outro ponto, Marquinhos, que Ponte já falava, que você fala nos seus livros, tá? Que é o quê? Além disso, tem outro aspecto que ele, por si só, já mostraria que essa identificação entre ilícito civil e responsabilidade civil não é boa. Por quê? Esquecendo esse, que é a parte mais técnica, esquecendo isso, há outro ponto. O quê? Que a responsabilidade civil, ela não é exclusiva, ela não é privilégio dos ilícitos, não. Perfeito. Não é? Perfeito. Ela pode resultar de atos lícitos, seja no Código Civil, exemplo clássico, estado de necessidade. Para os estudantes, eu estou dirigindo meu carro, faço uma curva, aí uma garotinha solta do braço da mão da mãe, atravessa correndo a pista, a rodovia, eu por instinto ali, para não atropelá-la, puxo o carro para a esquerda, para a direita, bato numa moto que está parada, bato em outro carro. Primeira pergunta, meu ato é lícito ou ilícito? Perfeito. É lícito, né? O próprio Código Civil, no artigo 188, exclui a contrariedade ao direito desse ato. Segunda pergunta, daí decorre ou não o dever que eu teria de indenizar o dono da moto que eu estraguei ou do carro parado? Vou ter que indenizar. O próprio Código Civil é explícito no artigo 929. Se ele não é responsável pelo perigo, então você vai ter que fazer, vai ter que indenizar, tá? Sim. E esse foi um belo exemplo. Sem falar, amigo, naquelas... Se a gente for ampliar um pouquinho e trouxer o poder público como causador de situações dentro da nossa teoria aqui, Sim. Quantas vezes a gente tem determinadas atividades que são do interesse coletivo, mas que vão prejudicar especificamente uma pessoa determinada? Tá? Com certeza. E você mencionou uma excludente, você falou do estado de necessidade, tá? A gente tem outra série de excludentes para tratar aqui. Mas já que você abriu a porta, caso fortuito e força maior, tem lugar na teoria dos ilícitos civis? Interessante, Marquinhos. Mas antes disso, só das excludentes, vamos lembrar mais de uma que pouca gente fala, assim, muita gente fala, mas pouca gente categoriza assim. Pontes já dizia que a própria teoria do risco, própria teoria do risco é um exemplo de responsabilidade civil por ato lícito, né, consagrado no Código Civil, artigo 927, parágrafo único. É exemplo de ato lícito. Sem falar de todos os casos hoje atuais de responsabilidade civil do Estado. Todos não. O Supremo é pacífico, que o Estado responde por atos ilícitos também. Direito ambiental, né? Sim. Tudo isso, então, são exemplos muito importantes. Bom, caso fortuito força maior, tem sim. É engraçado, né, Marquinhos? A doutrina europeia gastou séculos, gastou rios de tinta e não conseguiu chegar
há uma diferença funcional clara entre caso fortuito e força maior. Força maior. Eu tenho a minha, você tem a sua, cada autor tem a sua. E se cada um tem uma, ela não é útil, não é operacional. Perfeito. Por isso eu estou com Pontes de Miranda, estou com Aguiar Dias, para ficar nos mais antigos, que não há funcionalmente hoje distinção conceitual entre o caso fortuito e a força maior. Indo para a responsabilidade civil, Marquinhos, eu acho que a grande discussão hoje, que é uma distinção que não está na lei, foi construída pela doutrina e pela jurisprudência, é a distinção entre fortuito interno e fortuito externo. Muito mais uma restrição judicial nas decisões do que outra coisa, concorda? Isso foi construído, eu concordo com você, foi construído. E o risco tem um papel importante no desenvolvimento dessa tese. E já que você está falando de risco, amigo, e veja só, a gente está caminhando hoje para uma situação curiosa. A gente falava disso antes. Tradicionalmente, o professor de responsabilidade civil vai estabelecer os elementos do dever de indenizar. A gente vai colocar um fato, a gente vai colocar o dano, vai colocar o nexo, vai colocar a culpa. Mas em relação ao dano, a gente sempre raciocina dano, um resultado no mundo físico. Sim. E hoje a gente tem uma série de discussões sobre a utilidade ou não da gente responsabilizar determinadas condutas, independente delas terem gerado ou não um dano, apenas pelo potencial lesivo dela ter ocorrido. E aí, já que eu tratei de leis novas, a gente tem uma série de questões dessas na Lei Geral de Proteção de Dados quanto a dever de segurança. Mas eu queria que as pessoas entendessem o seguinte: imagine o seguinte, você andar com um revólver no bolso sem bala, você vai ter uma consequência penal. Se você andar com munição sem um revólver, você vai ter consequência penal. Porque se entende que a sua conduta por si só, independente dela ter lesado fiscalmente alguém, é algo que deve ser coibido no interesse da sociedade. Sim. E a gente está trabalhando hoje uma situação que o direito civil cada vez mais, ele transcende a relação particular. A relação jurídica clássica de Caio contra Tício, quando a gente falar de direitos individuais, passa agora para ter um colorido diferente. Eu tenho direitos difusos, eu tenho direitos individuais, eu tenho um interesse que transcende uma pessoa só. Claro. E a gente começa a aproximar algumas categorias. Tá? E aí, veja, se eu não consigo enxergar a eficácia da responsabilidade sem dano para a maioria dos autores ainda, mas será que eu posso colocar que a violação de uma determinada conduta descrita abstratamente configura contrariedade a direito, configura um ato ilícito, ainda que não um ato ilícito indenizativo, mas um ato ilícito passível de consequências no nosso sistema? Tá? O que é que você acha? Como é que você está enxergando? Qual é o futuro para isso, na opinião do Felipe? Marquinhos, honestamente, aqui é uma conversa entre amigos, eu tenho que aprender mais sobre isso para, digamos assim, formar minha posição. Porque, como eu disse para você, talvez seja uma questão meramente terminológica. Tá? Nós tratamos coisas parecidas com palavras diferentes. E chegamos ao mesmo resultado. E sim. Vamos lá. Eu tendo a ver, eu estou vendo a minha visão mais clássica, por assim dizer. Claro. Eu tendo a dizer o seguinte, que o ilícito civil, a esse não há a menor dúvida. A respeito do primeiro ponto, eu diferencio ilícito civil como uma categoria de fatos jurídicos da responsabilidade civil. Já mostrei isso aqui. Perfeito. Tá? Para mim, o ilícito civil não é preciso nem a culpa. Para ficar no exemplo só, abuso de direito do artigo 187. É literal, né? É um exemplo, é um caso de ilícito que a culpa não é necessária. Então já morre aí, né? Eu acho que nem o dano é necessário para o ilícito civil. Para ficar no exemplo antigo, clássico, a violação de domicílio. Se eu invado a casa do Marquinhos, esse ato é um ato contrário ao direito, é um ilícito não só penal, o que for, mas é um ilícito civil também, que há consequências. Como eu disse, só é efeito se houver causa. Seria um ilícito, em princípio, sem dano, na concepção clássica. Tá? E o mais importante aqui, se alguém que estiver nos acompanhando ficar só com um ponto, na minha opinião, o mais importante é ver o largo espectro de eficácia da ilicitude, que não é só indenizante. Tá? Se quiserem os estudantes gravar só um ponto, é esse, pessoal. Não confundam ilícito civil com dever de indenizar. O dever de indenizar é apenas a eficácia mais comum,
mais frequente, mas não é a única da ilicitude civil. Né? E aí você começa a pensar, Felipe, em respostas para o sistema que não sejam necessariamente pagar alguma coisa. Tá Sim, certo? sim, sim. E às vezes sim. alguém me diz assim, poxa, Marcos, mas veja, por exemplo, os processualistas ensinando a gente no artigo 139 do Código de Processo com medidas atípicas na execução, qualquer medida que alcance o resultado. Então, eu acho que se tem uma coisa boa dessas teorias de interpretação nova é a preocupação com o caso concreto e com a ressignificação dos institutos para que você tenha uma resposta que seja efetiva. Que a gente consiga efetivamente coibir aquilo ali. Eu acho que isso é um ponto essencial nessa nossa conversa. Mas aí, um breve parênteses, Marquinhos, rapidinho. Claro. Sabe o que eu percebo nisso também? É que às vezes é mais um discurso acadêmico, doutrinário, do que uma prática. Um exemplo, indenização dos danos extrapatrimoniais. Todos nós escrevemos hoje, e é correto que nós falemos isso, uma tendência de despatrimonialização também da reparação, né? Tutelas mais específicas. Mas eu confesso, Marquinhos, que na prática, você não enxerga de resposta e tal, eu não enxergo isso ainda, entendeu? Você não enxerga. É como se fosse um ideal que a gente não consegue atingir. Exato. Pras novas gerações... E às vezes é mais fácil, Felipe, é mais confortável converter em pecúnia. Claro, tá? Porque aí você está no lugar comum, não tem que se preocupar com isso. Mas veja como a gente avançou. Quem começou a assistir a gente, nunca tinha estudado esse assunto, enxergava ilícito igual a responsabilidade. A gente agora fala ilícito igual a responsabilidade, ilícito igual a eficácia classificante, ilícito igual a eficácia autorizante, ilícito igual a eficácia invalidante. A gente tem vários... É como se o cardápio tivesse aumentado. A gente não tivesse uma coisa só para analisar. E entender também que o dano pode acontecer em decorrência de uma atividade lícita e gerar o dever de indenizar. E que a gente precisa entender as categorias. Não é porque a gente costumeiramente encontra uma determinada eficácia que a gente vai se limitar a ela. E como a gente também tem outras consequências da incidência. A gente falou aqui não só de juridização, a gente falou também de pré-exclusão, quando você mencionou os exemplos das excludentes. Aqui você trouxe a questão do estado de necessidade. A contrariedade da direita pré-excluída, segundo ponto, né? E aí, quando você começa a perceber que tem várias opções, a gente também tem que fazer uma meia-culpa. Nós estamos confortáveis na posição da responsabilidade civil de ter uma visão repressiva, esperar o dano acontecer. Perfeito. Para depois a gente tomar uma medida. Quando a gente hoje precisa trabalhar algo mais proativo, algo mais preventivo. Aqui, em homenagem ao Teres que está na sala, que o direito ambiental vem fazendo há muito tempo. Quando a gente pensa numa relação massificada, amigo, uma relação que envolve consumidor, uma relação que envolve meio ambiente, uma relação que envolve agora tecnologia e dados, e você imagina que a violação, um ato ilícito praticado por uma empresa dessa pode atingir 1 bilhão de pessoas simultaneamente, tá? A gente tem que começar a pensar em medidas preventivas que não vão substituir a repressão. Mas elas têm que trabalhar, eu acho que numa simbiose, para que a gente possa... Qual é o objetivo de trabalhar o ilícito, trabalhar a responsabilidade? É a gente manter a incolumidade das esferas jurídicas. A gente não lesar, a gente não danar as pessoas. A gente não pode perder isso de vista. Tá? Aí eu vou fazer... Temos 5 minutinhos, Marquinhos. Pois é, vou fazer de novo a referência aqui ao livro. Estavam perguntando a teoria dos ilícitos civis, do meu amigo Felipe. Tá? E, Felipe, engraçado que você abrindo o livro, eu fui revisitar o livro hoje para a gente conversar. Eu encontro aqui já um epígrafe, que ficou, eu acho que é uma assinatura dos seus livros. E na epígrafe que você fala aqui, do Christopher Langton, você menciona, o final da epígrafe diz assim: isso não quer dizer que não se possa explicar o mundo numa linguagem mais científica do que a poesia, mas tenho o pressentimento que no futuro haverá uma linguagem mais próxima da poesia na ciência. E é isso, meu amigo, acho que acabou virando uma marca sua nesses últimos anos na sua produção acadêmica. Eu só tenho que agradecer aqui o diálogo. Não vai ser o único, a gente vai marcar outras conversas aqui. Vamos marcar. Tá? Mas já que antes que o Instagram derrube a gente, eu deixo aí para você fazer suas considerações finais. Tá, muito obrigado, amigo. E é verdade, foi isso. Na segunda edição eu mostrei uma live, como você muito bem colocou, professor Marcos, mostrei que esse livro foi um diálogo com o livro dele, e tudo que a gente em grande parte, devido ao professor Marcos. Mas, Marquinhos, é isso. A ênfase que no século XX se deu à reparação, no século XXI será dada cada vez mais à prevenção.
Deixa eu ver só o tempo aqui, rapidinho, 4, 3 Fica minutos. tranquilo, dá tempo. Então, a ênfase que nós demos no século XX à reparação, no século XXI será dada progressivamente à prevenção. Quer dizer, o grande desafio que nós temos, estudantes que estamos nos ouvindo, profissionais, é buscar, de modo criativo, porém responsável, novas formas de tutela preventiva para evitar que direitos fundamentais sejam violados. Ponte já dizia que o direito, Marquinhos, ao que está no telefone hoje, Ponte já dizia, o direito não reage só contra o ilícito, não. Isso. O direito não só reage contra o ilícito, reage também contra atos dos quais seja possível, ele diz, ou provável, a contrariedade ao direito. Olha que interessante, literal de Pontes. Tá? Perfeito. Então, é isso. Barbosa Moreira, talvez o maior processualista que nós já tivemos, dizendo, olha, gente, as possibilidades de tutela preventiva no campo, ele escrevia isso 30 anos atrás, do direito privado, se limitavam à proteção de coisas, e não de pessoas, e não direitos da personalidade. Nós só tínhamos o interdito proibitório e a anunciação de obra nova, remédios para posse e para propriedade, e não para pessoas. Tínhamos o projeto do CDC, mas não vingou, foi vetado. Tá? Então, sim, temos que pensar nisso aí. Então, meu amigo, agradeço muito. Acabou o tempo, todo mundo está nos vendo. E eu concluo aqui, Marquinhos, você falou essa epígrafe, com a frase de Pontes que eu gosto muito. Ele diz assim, entre três indivíduos que discutem, podem todos ter razão. Ele fala que um dos grandes enganos nossos é crer na unidimensão da verdade. A verdade ela é pluridimensional. Então, isso é muito interessante, até para essa época que vivemos, para ouvir os contrários e daí aprendermos mais. Tolerância. Tá? Tolerância e tudo mais. E manter o diálogo, meu caro. Viu? E aqui, as nossas homenagens ao nosso querido professor Marcos Bernardo de Mello. Amanhã tem aula, 8 horas da noite, estamos lá para ouvi-lo mais uma vez. Aos amigos queridos que estão aqui, muito obrigado pela audiência. Felipe, meu amigo, fica um abraço. Valeu, tá? Marquinhos, valeu demais por tudo. E a gente vai marcar outra dessa. Mas obrigado por enquanto, pela sua generosidade aqui. de sempre, Marquinhos. Você é diferenciado demais, você é incrível. Um abração para você. Nos falando, meu caro. Boa noite. Tchau.